E muitas mulheres têm adiado a gravidez com medo de pegar o Zika vírus e ter bebês com microcefalia. Casada há 6 anos e meio, Juliana e o marido planejaram um filho a partir do final do ano passado. Com o surto de Zika vírus no país e a incerteza do que realmente se tratava, eles decidiram adiar a gravidez. Em dezembro a gente começou, a gente até chegou a tentar em dezembro, e aí foi bem no mês de dezembro que a gente viu que as notícias sobre o Zika vírus explodiram. E aí a gente realmente parou assim. Nesse período, com medo de já estar grávida, ela começou a usar repelente, inseticidas em casa e contou com a proteção de telas nas janelas. Com a confirmação de que não estava esperando um bebê, ela e o marido optaram por esperar um pouco mais. Não foi tão difícil, acho que o fator da idade é algo que não atrapalha tanto. Acho que o principal ponto mesmo foi a indefinição. Se nós já tivéssemos o cenário estabelecido, a certeza do que é isso, se realmente a origem é o mosquito, se não é, como tem muita coisa, muita especulação, a gente estava tomando uma decisão sobre um dado que a gente nem sabia se era real. Segundo este médico, ginecologista e obstetra, Juliana faz parte do grupo pequeno de mulheres que estão adiando a gestação. A maioria estão arriscando a gravidez. É claro que é um momento de preocupação, né? Em torno de 10% as pacientes estão adiando esse sonho, mas a grande maioria está seguindo em frente. É claro que o assunto gerou muitas incertezas, medo e preocupação. Mulheres que pretendem engravidar logo, as que já estão grávidas e aquelas que estão perto de ganhar o bebê temem pela saúde do filho. Mas para este especialista, apesar da relação da microcefalia com o Zika vírus, a situação não está clara. A princípio, como não tem um diagnóstico encerrado e fechado que o Zika vírus é o fator desencadeante da microcefalia, então, estamos em investigações, ainda não foi conclusivo 100% esse diagnóstico e essa relação. O Zika vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue e chikungunya, o Aedes aegypti. Com febre, erupções na pele, coceira, dor muscular, os sintomas do Zika vírus são menos agressivos que o da dengue, mas as sequelas para um bebê ainda na barriga da mãe podem ser fatais. O primeiro caso de microcefalia ligada ao Zika vírus foi confirmado pela primeira vez no mundo no fim de novembro do ano passado pelo Ministério da Saúde brasileiro. Amostras de sangue de um bebê que nasceu com microcefalia no Ceará confirmou a presença do vírus. A criança acabou morrendo. Até a primeira semana de fevereiro, o Brasil já contabilizava mais de 4.700 casos suspeitos de microcefalia ligado ao Zika vírus. 404 foram confirmados. A microcefalia é uma má formação no cérebro que faz o bebê nascer com o tamanho da cabeça menor que o normal. A criança ainda apresenta outras sequelas, como dificuldade de locomoção, desenvolvimento cognitivo, deglutição, audição, entre outras. A doença, que tem atingido fortemente a região Nordeste, também causa receio em outras partes do Brasil. Eu fiquei um pouco, sim, com medo, né? A gente fica preocupado com o surto que está tendo aí, mas, assim, na minha casa eu tento fazer o que for possível para não ter, né, um mosquito. A gente fica preocupado com esse Zika vírus, com essas bactérias novas que estão. Mas se o povo não tem consciência, como que a gente vai fazer? Rafaela sabe o que fazer. Grávida de 8 meses do segundo filho, a jovem mãe se preocupa com o bebê que logo vai nascer e não perde tempo para deixar o mosquito transmissor do Zika vírus bem longe. Potinho que eu vou vendo, eu vou tirando tudo, o pneu do carro do meu marido, põe lá pro lado de trás, que é da onde eu faço a lavanderia, para não juntar água, porque tá feia a crise agora, né? Eu fico com medo, sim. Aí hoje eu vou fazer ultrassom para ver se tá tudo bem com a criança, né? Você está se cuidando também? Também, tem que cuidar, né? E as orientações para evitar o Zika vírus são antigas, já conhecidas da população. A nossa orientação é a questão do uso realmente do repelente, né, para ficar o mais distante possível
dos mosquitos, né? Esse repelente ele tem que ser passado por cima de maquiagem ou de filtro solar, né? E tem que ser, às vezes, aplicado mais de uma vez. E a questão de proteção em casa. Às vezes, o uso de telas de proteção contra mosquitos, né? Não deixar a água parada, né? E se cuidar bastante. Além desses cuidados, Juliana vai esperar um pouco mais para ter o seu bebê nos braços. A gente decidiu adiar pelo menos até o inverno. Então, até lá, dependendo das notícias que tiverem, a gente volta a tentar ir próximo do meio do ano. Ela está tranquila com o relógio biológico a seu favor. No entanto, essa é a grande preocupação de outras mulheres, onde o tempo é o maior inimigo. Mas, para este especialista, seguindo os cuidados e recomendações do médico, o sonho não deve ser adiado. Nós já tivemos H1N1, tivemos ebola, tivemos AIDS, tivemos outras doenças e a vida tem que continuar. Infelizmente ou felizmente, a nossa vida de todos nós continua. E o tempo é o maior inimigo do ponto de vista reprodutivo. Então, postergar, principalmente pacientes que já estão com uma idade avançada, eu acho que ela deve, na minha orientação, ela que tem a situação de solução, ela usando os repelentes, então tem como conviver com essa situação sem nenhuma agressão para a gestação.